Olá, amigos e seguidores do Hoje Paraná. A Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, estima que 2.765.000 veículos sejam vendidos no Brasil esse ano. Apesar de ser um número expressivo, a entidade revisou para baixo essa previsão de vendas. E para conversar sobre esse mercado, o HojeCast dessa semana recebe o empresário e diretor do Grupo Florença, Glaucio Giara. Giara, bem-vindo. Essa projeção da Anfávia, de quase 3 milhões de carros vendidos esse ano, reduziu a expectativa do crescimento do setor automotivo de 6,3% para 5%. Quais as razões para essa redução e como é que se vê o momento econômico para o setor atual no Brasil? Primeiro, quero agradecer o convite de vocês, né, por estar aqui participando hoje. Eu tenho 50 anos de concessionária, já comecei a trabalhar muito cedo, e até 55, né, 50. E eu agradeço aqui puder esclarecer alguma coisa. Mas dentro da sua pergunta a respeito da produção de veículos no Brasil para esse ano, cerca de 2.700.000, é uma projeção que foi feita já no ano passado, que se previa que talvez vendesse um pouco mais, mas é substancial essa produção. De 2.700.000 hoje é muito interessante, é muito boa. Nos coloca em 8º lugar na produção de veículos no mundo. 8º lugar. Acontece que, com essa produção, ainda existe uma capacidade ociosa de mais de 2 milhões de veículos, que a capacidade ociosa da indústria automobilística brasileira deve ter caído um pouco, porque a Ford saiu do Brasil. Ela nos dá 5 milhões de veículos que poderiam ter sido produzidos. Quando a gente fala de veículos, fala sobre 4 rodas, que são caminhões sobre rodas, caminhões, picapes, automóveis, todos essa gama de produto que está nesses 2.700.000. Essa produção, realmente essa projeção, é uma projeção boa ainda para o setor, né? Porque nós tivemos uma caída para 1.700.000 aí 2018, 2019 e viemos recuperando. Então, hoje a gente vê, por exemplo, esses 2.700.000, mas não estamos contando dentro desses 2.700.000 a fatia que os veículos importados, principalmente os chineses, os coreanos, né, os europeus, né, nós temos outras montadoras aqui no Brasil e muitos veículos importados, que deve dar hoje mais de talvez 400.000 veículos. Mas aí não está englobado na produção. Eles falam na produção e emplacamento. Mas aí não está incluído o que vai ser vendido dentro do Brasil. Os mais de 400.000 veículos que são produzidos aqui no Brasil e são exportados. Argentina, Uruguai, Paraguai, México. Então é um volume ainda que nos faz ser hoje o 4º maior PIB do Brasil. É porque você veja uma coisa, outra informação interessante. Nós falamos de veículos vendidos, mas o volume de produção da nossa indústria não teve alteração, inclusive aumentou no primeiro semestre 7%. Exato o que eu falei. Né? Exatamente isso. Né? Se contarmos hoje, a indústria automobilística hoje, com toda essa automação, a brasileira principalmente, falo de Brasília, ela está gerando hoje em torno de uns 250 mil diretos, indireto 1 milhão. Né? Porque o que nós vamos falar é o seguinte, que tem a Renault aqui no Paraná, tem a Volvo, tem a Volkswagen. Então diz, a Volkswagen emprega 700. Mas quantos fornecedores que estão fornecendo o satélite que existe em redor das montadoras? Então, a montadora hoje, quando falam, mas é muito caro, dá um subsídio para a montadora, tem, claro, o imposto de exportação, crédito que é gerado na exportação de veículos, mas a montadora hoje é responsável por muitos empregos que são aqueles empregos indiretos. Eu calculo que são mais de 3 milhões de trabalhadores fornecedores da montadora, sistemistas da montadora. Mas como é que você vê? Isso significa que esses números significam, aliás, que o Brasil vive um bom momento econômico? Vive. Nós estamos crescendo, não há crise no nosso setor, ainda existe um pouco
problemas de financiamento, né? Uma exigência dos bancos hoje, muita inadimplência, evidentemente. Mas vocês vejam, pare na rua e fica vendo o que tem de SUV andando, que é impressionante. O brasileiro hoje, que deveria estar consumindo um carro mais popular, ele está procurando um carro de alto luxo, de luxo. Então nós vemos aí essas vans que tem aí, caminhonete, cabine dupla. Eu tenho um fato ontem de tarde, encontrei um amigo meu manobrando o carro, lá no clube que nós frequentamos, e uma picape cabine dupla gigante, por sinal ele comprou até conosco, mas um carro de R$600 mil, uma cabine dupla, uma RAM gigante. O governo do estado comprou agora um monte. E eu perguntei para ele, nem foi na brincadeira, foi espontâneo. Fulano, ele e a esposa, fulano, você comprou uma fazenda? Eu disse, não, eu sou médico, eu tenho um hospital em Curitiba, mas me conte dessa caminhonete que você comprou, nem sabia, agradeci até, né? Nem sabia. Não, porque a gente gosta, a minha mulher gosta. Então, 4x4, para andar na cidade, uma caminhonete que não manobra dentro de um shopping. Enorme. No prédio dele, provavelmente mora num prédio mais recente, né? Que cabe pelo menos a caminhonete, mas ela não cabe. Estacionamento hoje tem placa que diz assim, não aceitamos caminhonete. E está andando na cidade. Então, você veja, o poder econômico para consumir esses 2.700.000 veículos, 2.700.000 veículos, eu digo que 80% custam mais de R$200 mil. Cadê a crise? Porque o carro popular hoje custa mais de R$100 mil. Não, caiu. Eu explico. O Geraldo Alckmin, aliás, até meu amigo pessoal, ele ficou muito sensível de uma conversa que a gente teve com ele lá na Fenabrave, em São Paulo, em que alguém falou para ele lá, olha, mas você não reduz o imposto aí tal, para dar uma mão, aquela coisa. A gente sempre está chorando, né? Ele foi para Brasília, hoje ele é o ministro da Indústria e Comércio e vice-presidente, foi para Brasília e um dia chamou um pessoal nosso lá, eu não estava junto, disse, olha, vamos fazer um estudo sobre isso, vamos voltar um carro, não é popular mais, não é aquele carro popular que não tinha acessório, tinha nada, era os pé de boi que chamavam lá no teu tempo, inclusive, né? Nosso tempo. É, nosso tempo. E vamos excluí-lo. E aqueles carros que eram totalmente, a gente chamava carro pelado. Hoje não. Há 60 dias atrás, o governo baixou, reduziu o imposto, o IPI, o Estado reduziu um pouco também, o Estado reduziu um pouco o ICMS e as concessionárias reduziram a margem. Então, um carro que custava R$100 mil, o de entrada nosso, mesmo, com ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico. Carro mecânico. Tem até automático nisso. Carro mecânico que 1.0 que se enquadre num sistema que foi criado pelo governo de emissão de gases. Né? Então, o que fez o governo? Nós vamos reduzir, a fábrica ajudou, 4 mãos diminuiu o preço. Então, um carro que custava R$100 mil passou a custar 85. Um carro que já custava R$90 mil teve um desconto de R$15 mil. Então, ficou hoje, para a classe média ou média baixa, média ou média baixa, ficou realmente muito interessante e muito barato para comprar. E está vendendo. Quer dizer, por quê? Nós temos que entender o seguinte, o carro popular, esse carro mais barato, hoje o carro urbano, né? Hoje as pessoas compram uma caminhonete, uma SUV, tudo bem, eu acho que você tem condições financeiras, que compra, se quer comprar álcool, gasolina ou diesel, que compra o que quiser. Mas são carros hoje que consomem mais gasolina, evidentemente, né? O IPVA, apesar que o governo do estado do Paraná, muito inteligentemente, reduziu o IPVA para 2%, o mais 1,9%. Que é o mais barato do Brasil. Mais barato do Brasil. Por sinal, hoje foi o lançamento. Foi o lançamento hoje, formal. Foi o lançamento hoje, foi formal. Então, deu oportunidade para que essa população que vai comprar o primeiro carro, porque ele já tem carro usado, vai comprar o primeiro carro, ele tem uma condição financeira melhor de comprar, né? Um carro
0 quilômetro, não vai daqui a 60 dias precisar de bateria, daqui a um ano precisar de pneu, e começar a dar gasto do que um carro usado. Então, ele está dando uma oportunidade. Por isso que nós atingimos esses 2.700.000. Foi uma boa, não está ainda, muita gente não sabe. Não houve uma divulgação, né, sistemática ali para o povão saber de que existe hoje um carro muito mais fácil de comprar financeiramente. E como é que fica nesse pacote do mercado automobilístico agora que todo mundo começou a investir pesadamente na locação de veículos? A locação... O carro por assinatura? Carro por assinatura. Eu tenho opiniões, né? Claro que não vai sair muito mais barato. Carro por assinatura, que a gente sentiu já existe hoje, quer dizer, era carro de locadora, só mudaram o nome, carro por assinatura, não sei onde é que foi o gênio que descobriu isso. E para ver se motivava, porque ninguém queria carro, esse meu carro aqui é de locadora, opa, peraí, não, esse meu carro é de assinatura, ficou mais chique. É que você pega um carro zero agora, você tem um prazo para ficar com ele. Exatamente. Mas é uma fatia muito pequena. Nós já sentimos isso nas nossas concessionárias, que é uma fatia muito... Pode ser que venha aquecer, né? O cidadão vai lá, aluga um carro por 2 anos, com tudo pago, mas se ele for pôr na ponta do lápis, a montadora não está... Quem está fazendo o carro por assinatura são as montadoras. A montadora não está perdendo, ela está ganhando, né? Isso já é comum lá na Europa. Quer dizer, as grandes frutistas já usavam isso, né? Não é novidade nem nada, só mudou o nome, né? Agora... A gente sentiu de que, na realidade, nós tivemos aí, até um momento, 10% só de carro por assinatura. Mas já é um número significativo. Nesse volume de mais de 2 milhões de carros ano, já estamos falando de 200 mil veículos. Mas aí está incluído também, né, as locadoras. As locadoras chegam a comprar, cada locadora chega a comprar 150 mil carros. Essas grandes que estão aí, tem pequenas também, né? Carro por assinatura é uma opção que ele dá, né? Nós tínhamos antigamente o leasing, que era muito interessante. Você comprava pelo leasing e abatia no imposto de renda. E depois tinha direito a comprar pelo valor residual. E pelo valor residual, né? Isso na Europa também é comum, né? Nos Estados Unidos... O leasing não existe mais? Não existe mais. Houve um problema com o IOF, que daí não tinha IOF, o leasing, né? Aí alguém criou o IOF e daí ele ficou fora de propósito, né? Mas nos Estados Unidos hoje, o cara compra um carro hoje de luxo com $400 por mês, né? Usa um ano e pouco, né? É um outro sistema deles, né? Eles rodam muito também, porque hoje... Mas já se falou que a compra do carro por assinatura é feita diretamente na montadora. A concessionária não perde com isso? Olha... A montadora, claro, dá uma participação pequena, uma comissão pequena, não é tanto quanto compra um carro, né? E depois tem também, né, os carros hoje, tem carro hoje que tem garantia de 10 anos. Eu, quando comecei na minha vida de automóvel... Era um mês, era um ano. Era um ano e passava rápido, né? E ainda tinha que fazer uma revisão de 6 meses para trocar de óleo, mas não sei o quê. Hoje o cara trocar de óleo com 10, 20 mil quilômetros. A tecnologia que veio em cima do automóvel é impressionante. Eu que vejo isso há muito tempo, eu me lembro que o Chevette, aí, em 1974, 75, ele mudou farol na frente. A maior expectativa daquela época, 75, é que tinha mudado o farol de redondo para quadrado. Numa manhã, na nossa loja, na Chevrolet, nós computamos 400 pessoas, no reloginho, que foram ver o novo Chevette. Só para ver o design novo. Era grade com farol quadrado. E cor de vinho. Cor de vinho. Era impressionante, né? A evolução do carro aqui no Brasil também foi muito grande, né? Agora com a eletrônica, né? Jair, como é que se vê essa invasão dos chineses no Brasil? Mais de 10% dos carros vendidos hoje são chineses. Olha, eu posso dizer para vocês o seguinte: a Ford já saiu do Brasil, fechou suas fábricas aqui e já foram compradas por chineses. Mesmo assim, ainda nós temos 4 montadoras no Brasil: Fiat, General Motors, Volkswagen, Renault, né, que são as principais. O ano passado estiveram com o presidente Lula e prometeram as 4 juntas: olha, você me perguntou se tinha crise. Eu vou dar esse número porque está aí, né, foi dado. 40 bilhões de reais serão investidos
nas novas fábricas dessas montadoras, excluindo a chinesa, depois eu vou falar da chinesa, excluindo a chinesa, 40 bilhões de dólares serão investidos em novas tecnologias e novas fábricas. Quer dizer, esse pessoal pesquisa antes de ver. Eu uma vez fui montar uma loja lá no Portão e tinha que ter autorização da montadora, e a montadora pediu que fizesse um estudo do bairro da Água Verde, Portão, Novo Mundo lá e tal. Mandei uma empresa fazer estudo. E quando eles fizeram estudo, mapearam, na esquina de onde eu ia fazer, tinha uma loja do McDonald's, recém-inaugurada. Quando o técnico da General Motors veio para cá para fazer as autorizações e verificações, ele olhou e disse, opa, na esquina tem um McDonald's, então nós não precisamos mais fazer a pesquisa, eles já fizeram. Né? Então, nós estamos em crescimento. Existe um perigo dos chineses? Existe. Nós já sentimos. Né? A China, 15 anos atrás, eu não estive na China, mas eu vou todo ano para 2, 3 salões afora. O Salão de Nova York, o Salão de Paris e o Salão da Alemanha, que, por sinal, tem um salão agora até lá na Alemanha, mas é sempre em janeiro. E eu dou Detroit. Eu vou em um desses, eu vou, 1 ou 2 eu vou. Né? Eu gosto. E nesses salões, há 15 anos atrás, no Salão de Frankfurt, eu fui procurar, 15 anos, se tinha, já estavam falando de eletrificação, se tinha algum stand chinês de Frankfurt. Eles pegaram os chineses e os coreanos, os alemães, e colocaram, tinha 16 stands, é gigante aquilo. Porque tem caminhão, tem peças, autopeças, tudo que se imaginou que da indústria automobilística ou correlato, tinha lá. Puseram eles num paiol escondido e tinha um caminhãozinho de um chinês só. Era a única coisa que tinha, 15 anos. Você veja a evolução deles. Há 15 anos atrás, eles pegavam um carro europeu e copiavam, na maior cara dura do mundo, copiavam um carro, chegaram a copiar um Rolls Royce, imagine. Né? Você não sabia nem o que tinha lá dentro. Hoje, eu sou admirador da categoria dos carros, da qualidade dos carros chineses, em parte. Porque na China, hoje, tem 89 fabricantes. 89 montadoras. 89 montadoras. Eles devem fechar, nos próximos 2 anos, 50. Não tem condições. Todo mundo resolveu montar. Tá. Vão ficar as grandes. Vão ficar como era. Né? A Alemanha tem a Mercedes, tem a Volkswagen. A Coreia passou por esse processo também. Passou, né? é verdade. Aumentar o número de montadores e depois voltou. Exatamente. Então vai ficar, mas com alto risco. Eles são muito eficientes, muito bons os carros. Muito bons mesmo. E um volume absurdo de produção. Volume absurdo. Eles produziram. Eu me lembro que eu estava na Alemanha uma ocasião e eu até fui. Não, desculpe, em Paris. Eu fui convidado para fazer uma palestra, falar sobre a indústria automobilística brasileira num congresso que houve de concessionários do mundo inteiro lá. Então me escalaram e eu fui. E eu ficava impressionado, né? Não tinha ninguém de chinês, de nada, de coreano, e não se falava nada disso, né? O que eles queriam saber lá, todo mundo, os russos que estavam lá, vieram depois conversar comigo, porque a gente tinha que conversar com quem quisesse. Né? Tem uma mesa grande lá, um tradutor e tal, e os russos queriam saber como é que andava carro álcool aqui. Eles não entendiam o que era o carro álcool. Nós tínhamos quase 50% da produção de carro álcool, né? A gasolina era mais cara, hoje está mais ou menos equilibrado. Mas a curiosidade era muito grande. Então, vocês vejam que a China, há 10 anos atrás, produzia 17 milhões. Tinham passado os Estados Unidos, que veio daquela crise de 2018, séria lá, onde a General Motors quebrou. Ela quebrou. Literalmente quebrou. Quebrou na bolsa, quebrou em tudo. O que tiveram que fazer? Alguém ficou com a parte podre da General Motors, as ações que ela tinha e tal, e não podia, o governo americano não podia deixar, né? O ícone da indústria mundial era a General Motors. Você pegava as maiores empresas do mundo. Em primeiro lugar estava a General Motors. Hoje é a indústria eletrônica que está lá, a indústria Sim. Passou, não existe mais a montadora. Aí a BYD vem vindo, ela vem crescendo muito. Eles produziram
27 milhões o ano passado. Esse ano nem sei quanto. Sabe qual é a capacidade produtiva dessas 4 grandes que andam por aí? 50 milhões por ano. E com isso, existe uma tendência natural do preço do carro diminuir também. Diminuir. Então, as montadoras brasileiras fizeram um lobby, né, para salvar a indústria brasileira. Vai para a Itália, não tem um carro a álcool na rua. Desculpe, não tem um carro elétrico. Você não vê carro elétrico. Alemanha taxou-lhe em 60% o imposto de entrada. O presidente dos Estados Unidos agora, 100%. 100%, porque eles já sofreram, você me lembrou bem, com os coreanos, né? Hyundai, aquelas montadoras e tal, pela eficiência que eles têm. Então, eu digo o seguinte, as grandes montadoras, essas tradicionais, antigas, que General Motors fez esse ano 100 anos, 100 anos de Brasil, né? A Ford fez 120 anos, apesar que foi embora, mas tem um registro de 120 anos. Né? Essas montadoras estão no canto do ringue, levando bordoada. E elas não estão sabendo como sair. Fizeram joint venture com montadoras chinesas. Né? A Fiat agora, por exemplo, a Fiat não estava conseguindo acompanhar o desenvolvimento dos chineses. O que ela fez? Comprou uma fábrica lá agora. Agora nós vamos vender carro chinês. Com o nome Fiat. Então, volto lá. Tem crise? Não tem, mas nós temos que ter cuidado. O que eles fizeram aqui, por exemplo, falando agora um pouco de carro chinês, aqui no Brasil. As montadoras compraram na Camaçaria, onde era a fábrica da Ford, a fábrica da Mercedes-Benz, que foi fechada em Catalão, né? A Mitsubishi também fechou, fecharam fábricas que foram compradas por chineses. Eles vêm produzir aqui, porque eles estão fechados. Eles vêm montar aqui, né? Produzir. Vão produzir? Primeiro eles vão montar. Eles são tão eficientes. Tem uma fábrica lá, nos Estados Unidos, na China, que fabricou um dia 4 mil carros. Vocês imaginem, eles têm a BYD tem 2 navios para a América Latina despejando 8 mil carros. Eu vi no porto de Itajaí. E com essa frequência, assim, esse volume, evidentemente que eles não estão esgotando todas essas vendas. Não corre o seu risco no futuro das montadoras, as 4 clássicas aqui nacionais, sofrerem aí um jogo de dumping dos chineses para melhorar o preço deles? Olha, já fazem isso, né? Porque é impossível hoje você produzir um carro com toda a tecnologia que eles fornecem pelo preço que eles têm. Né? O preço que sai da China já é subsidiado, é dumping. Né? Já vem de lá, está barato lá. E eles conseguem trazer o preço do carro que baixaram. O que eles estão fazendo também, os chineses, as montadoras? Começaram a montar concessionárias, muito bonitinho, você vai ter uma margem de 12%. Todo mundo se atacou. Para você montar uma loja de concessionário hoje, pelo padrão deles, a loja com a oficina, custa 5 milhões de reais aqui no Brasil. Se você tiver um ponto alugado, porque às vezes o terreno vale 20. Né? Imagina o terreno que eles estão exigindo. Então o pessoal se animou muito. Mas eu sou macaco velho no negócio, né? Eu disse, olha, vamos com cuidado nisso aí. E esse pessoal que chegou primeiro bebeu a água limpa. Agora estão falando, porque o que fez a montadora? Você está vendendo bastante, está ganhando dinheiro, eu vou reduzir a tua margem. Porque eu também estou te dando carro subsidiado. E eles hoje estão estrangulados. Então, existem estudos de empresas americanas só do setor de veículos. J.D. Power, por exemplo, uma empresa mundial, tem um escritório gigante aqui no Brasil, fazendo estudo o dia inteiro para as montadoras. Para as montadoras, fazendo estudo, vendo uma da outra, pesquisando uma da outra. E a General Motors no Brasil, por exemplo, ela vinha tendo um produto que estava em primeiro lugar em vendas. Né? Daqui a pouco caiu, né? Porque não houve alteração. Esses chineses trazem toda semana um carro diferente e uma montadora diferente. Uma montadora já tem 18 aqui no Brasil. E a questão do carro híbrido que os chineses estão começando... Primeiro eles estavam pensando só na questão do carro elétrico, né? Vieram com muita força nisso. Mas hoje a gente lê já na imprensa que os chineses já estão começando a lidar com o carro híbrido também. É verdade. O carro elétrico, excelente. Você tem um carro para 8 anos, quando vence a bateria.
tá? Depois você vai vender para quem? Se você chegar hoje numa concessionária, uma loja, um revendedor, um lojista, com um carro elétrico, os vendedores se escondem. Então, você vai encontrar todos eles no banheiro, porque eles vão dizer para o cara comprou um carro de 300, 400 mil, o cara vai dizer, olha, 180, 200. E pegou isso, entendeu? Por quê? Porque... Repita isso, a bateria 180, 200. Não, o carro. O carro. Mas as pessoas não sabem, às vezes, que aquela bateria do carro elétrico custa uma fortuna. Custa quase o preço do carro. Custa quase o preço do carro. Eu me lembro uma vez que aqui em Curitiba aconteceu, quando vocês trouxeram o Cinquecento elétrico. Sim, sim. Isso foi uma história que me contaram, que uma senhora foi passar uma lombada, errou o pulo e o carro caiu em cima da lombada e arrebentou a bateria. O carro, na época, parece que custava 200 e poucos mil. 220. E a bateria custava, parece que 170 mil. Era isso? Exatamente. O que você falou ocorreu, realmente, isso pegou, né? Sim, a bateria está embaixo. Né? Você dá uma batida, vai embora. E a garantia de bateria, aí, o que a fábrica dá? 7, 8 anos de garantia. Porque ela sabe que vai ter problema em 7 anos, 8 anos. Né? Ninguém está dando 10. Ela sabe que vai ter problema. Mas eu apostaria, você me perguntou do carro híbrido, né? Eu apostaria hoje no carro 100% elétrico até 2030. Porque cada dia alguém está trazendo uma tecnologia nova para bateria, para o automóvel, né? Os automóveis estavam fazendo 400 quilômetros, hoje já tem carro fazendo 500. E eu, numa feira da Alemanha, que eu fui, qual era a chamativa para os estandes? Era assim, Clio, 120 quilômetros fazia. Daí a Citroën do lado, Citroën 135. Você imagina, 135 você sai de manhã e não volta de casa. Né? Então isso era, mas há 15 anos atrás. Hoje não, o carro faz 400 quilômetros. Mas tem mais uma coisa, quando você vê no carro elétrico, depois eu volto para o carro híbrido, quando você vê no carro elétrico que ele faz 400 quilômetros com uma bateria, é mentira. Por quê? Quando você está com o teu carro a gasolina e chega no 1/4, você já começa a ficar desesperado na estrada. Será que tem posto? Ou mesmo na cidade, eu tenho que pôr gasolina. Você para num posto e põe gasolina. Quando você está com um híbrido, com um elétrico total, com 300, começa a baixar tudo que é vermelho dentro e o carro começa a diminuir a velocidade. Eu fui com o Cinquecento, você até queria ver uma vez, eu fui com o Cinquecento para Joinville. Não, fui para Camboriú, Balneário. Cheguei lá, tinha isso faz 2 anos, tinha um totem de carregamento na van, estragado. Tá? Fui encontrar na volta em Joinville, que eu tive que dar uma carga de mais ou menos. Como eu não tinha o totem ainda, eu saí de casa, o primeiro e o segundo dia, todo animado, é um belíssimo carro, uma delícia, urbano, para andar dentro da cidade. Maravilhoso. Comprem carro pequeno para andar dentro da cidade. Tanto é que esse da BYD, o Mini, está vendendo muito. Né? Que é o pessoal que vai e volta e tem que carregar. Na minha casa, no meu apartamento, que é um apartamento novo, né? tem já, não o box, mas a tomada preparada, um trifásico, você pode também ter uma opção depois. Então eu pus lá no meu carro e tal, e apertei o botão, e ela me informava que ia levar 36 horas para carregar a bateria. Com a luz da rua, não com o totem. 36 horas. Chamamos um técnico da Copel para ver o que faria dentro do prédio. Começou a aparecer, era prédio novo, começou a aparecer muito carro elétrico e tal. E ele disse: do jeito que vocês estão aqui, só vão carregar 5 por dia. Então vamos ter que fazer aqui um jogo de para o ímpar, né? Quem é que entra, quem é que não entra. Revezamento. Daí o meu carro, que era o menor dentro da garagem, né? Eu tinha que viajar no dia seguinte, pus para carregar, né? Ainda um pouquinho de carga dos 36 horas, né? Carregou tinha que ir para o aeroporto, um toquinho de combustível. Por quê? Porque as outras caminhonetonas que estavam na minha garagem roubaram o meu, puxaram a minha energia. E como é que resolve isso para frente? Pois é. Hoje, vamos falar um pouquinho do híbrido que você me perguntou. Do híbrido.
o que acontece com o carro híbrido? O carro híbrido realmente é uma solução, até se encontrar a solução da bateria que dure mais. Todo dia tem um milagreiro, que uma bateria que faz 1.200 km, outro tem um motor que vai fazer não sei quanto, 25 quilômetros por litro. Então, todo dia você encontra nos setores que falam de automobilismo, que eu recebo isso, ou por escrito, por mensagem, eu recebo lá. Sempre tem um milagreiro. Hoje teve um. Essa pessoa que faz essas matérias estava fazendo mais um milagre. Foi por isso que eu estou falando para vocês, mais um milagre. Tem um cara que vai fazer 1.400 quilômetros com 1 litro de não sei o que lá, um produto que está sendo desenvolvido no Chile. Tudo bem, tecnologia pode fazer a gente chegar lá. Mas o carro híbrido hoje, né, é um carro que tem um motor a gasolina, né, e um motor elétrico. 1 ou 2 ou 3 motores. Tem carro, né, hoje tem Ferrari elétrica, né, 100% elétrica. Só que você tem que ligar um botãozinho lá que tem uma fita gravada. Estou dizendo fita porque é do meu tempo. Uma fita gravada que imita o som do carro. Entende? Porque o carro não faz som. Agora você tem uma Ferrari de 5 milhões de reais, que é a coisa mais linda, o som dela, e não você comprou o quê? Né? Então, inventaram até isso. Todo dia tem coisa nova. Mas no híbrido é interessante. O híbrido está dando uma economia. Não é a solução. Todo mundo quer um carro que não gaste nada. Né? Não faz conta de eletricidade, você tem que fazer. Né? O que está acontecendo hoje? Os prédios estão proibindo, por lei federal, que tenha nas garagens carros elétricos com o seu totem de carregamento. Não pode? Não pode. Na convenção tem que pôr. O que está acontecendo hoje? Seguro de prédio. Eu estou falando porque eu vi as notícias do Ceará. No Ceará, as seguradoras não seguram mais, prédio. Estão falando, não vamos segurar, vou dar um prazo para você. Não segura mais o prédio aqui. Porque a bateria, você pegar fogo, você vai levar mais ou menos umas 10 horas para você conseguir apagar o fogo da bateria. Mais ou menos umas 10 horas. É impressionante. O totem carrega de forma mais rápida a bateria. Rápido. E quanto tempo demora o totem para dar uma carga total num carro normal elétrico? Normal, 10 horas. 10 horas. Se você quiser dar uma carguinha daquelas de meia estrada, você faz em 1 hora, 1 hora e meia. Você vai hoje para Balneário Camboriú. Então você para no único posto que tem ali. Acho que é o Rudinick, né? Que tem Sinuelo. Sinuelo. Não é Sinuelo. Você vê lá os caras esperando para carregar. Tem fila para carregar. Né? A família desgraçadamente xingando todo mundo. Né? Esperar o carro, já tem um carro atrás, para o cara poder chegar em algum lugar. Né? Então não tem ainda o sistema eletrificado. E custa caro isso. Custa caro. O sistema eletrificado hoje no Brasil já tem problema lá fora. Né? Nós vamos ter problema aqui. Então, sobre o seguro, né, do carro, eles não estão segurando, porque se der um fogo, ele vai queimar a garagem inteira. Uma curiosidade, voltando atrás agora, houve uma época que a Fiat chegou a lançar um Fiat que ele era movido a gás natural. E deixou de fabricar. Era chamava-se Ford, né? Trifuel. Era trifuel, né? Gasolina, gás álcool. E álcool. Isso. E era muito bom. Mas os taxistas... E como é que você vê o gás natural para frente? Tem possibilidade? Olha, no gás natural tem um problema que é o armazenamento do gás. Né? O gás hoje você tem, num carro, você vai por 11 metros cúbicos. 11 metros cúbicos. Né? Então, um táxi, por exemplo, e ele vai durar 100 e poucos quilômetros. O táxi chegava a ser 3 vezes. Porque o armazenamento é muito pesado, inclusive, né? Não pode explodir aquilo, né? Mas avançou bastante na questão da segurança. Eu me lembro porque no período que fui presidente da Compagás, a gente estimulou muito essa troca da frota dos taxistas pelo gás natural. Verdade. Né? E eles ficaram muito satisfeitos na época. Mas é o que se disse, tinha uma constância maior de reabastecimento. Exatamente. Mas a economia era enorme. Era muito grande. Ainda existe muito. Até com gás de cozinha. Tem carro andando aí, né? O botijãozinho. Botijão de gás. Imagina que ele explode, vai todo mundo embora. Tragédia, né? Mas
sempre que eu falo, eu digo o seguinte, olha, tudo isso, em 2030 nós vamos saber o que é o melhor, a tecnologia está aumentando cada dia, e também vocês me perguntaram das montadoras aqui no Brasil, dos carros chineses, né? Eles entraram para ficar. Compraram essa fábrica grande, estão montando outras fábricas, tecnologia deles todos os dias se desenvolve, e agora aquela história que eu disse, ó, as montadoras estão no canto do ringue levando o cacete, né? Como é que elas vão reagir? Tem que reagir, né? Uma reagiu, foi comprar uma fábrica lá, outra tem joint venture também, né? Mas o carro elétrico hoje é um carro urbano. Você vai andar 2 dias, chega em casa, você carrega. Vai andar 2 dias de noite, né? Porque de dia você está com o carro, né? É um carro urbano. Ele é muito bom. Para carregar em casa precisa ter uma energia trifásica. Você tem que ter aquele totem que a gente chama, né? Onde ele reproduz ali. E, inclusive, hoje o totem, você, até os primeiros dias, se ligava do prédio e todo mundo tinha que pagar a tua conta. Hoje não, é individualizado, é um registro, né? Que nem registro de água, de energia. E esse totem que é demorado ainda para carregar. Ele para fazer eu diria 100%, 10 horas, 8 horas. Coisinha rápida e tal. Mas aquela história, quando a montadora, o chinês diz que o carro anda a 400 km, não é verdade. Estou repetindo o que eu falei há pouco atrás. Não é verdade. Porque aqui é um programa de eletrificação da China. Quando você converter aqui no Brasil, o que representa esses 400 km naquela condição que os chineses inventaram lá, para o Brasil já cai para 300. E tem uma diferença entre o consumo urbano e o consumo na estrada também. Me disseram que na estrada ele consome mais. Consome mais, né? Consome mais. Tem carga, tem subida, tem descida, né? Tudo isso. Eu vim com o Fiat lá da praia, lá de Balneário, eu vim já quase esperando chamar uma plataforma para trazer o carro, né? É um carro pequeno, né? Tem a história de um amigo meu, uma Porsche gigante, ele é médico, toda semana ele vai e vem de São Paulo, porque ele não viaja de avião, tem medo de avião. Comprou uma Porsche muito grande e tal, elétrico, 100% elétrico. Esses dias ele estava voltando para São Paulo, um domingo à noite, o Sinuelo lá, o outro Grau, tinha dado um pane de raio, não sei o que lá, e não tinha carga dele. Ele não foi para São Paulo, porque ele não chegava, porque tem o controle, né, de distância. Chamou uma plataforma, pôs o carro em cima e voltou, e vendeu. Hoje, na desvalorização, tem uma marca, não gosto muito de falar de marca, mas uma marca grande, ele tem um carro elétrico que custa R$800 mil, maravilhoso. Esse carro de R$800 mil, isso virou piada na internet, ofereceram 400 mil para ele com 1 ano. 1 ano. E o terceiro, que foram ver, o cara teve a cara de pau de oferecer 280 mil num carro com 1 ano e meio de uso. 1 ano e meio de uso. A diferença é grande. O Jara, voltando para o mercado, como é que o Paraná se enquadra no Brasil em termos de consumo de automóveis? Olha, eu não tenho, até procurei hoje, talvez pesquisando, eu não tenho volume vendido hoje, mas nós somos o quarto maior mercado. São Paulo, Minas e nós. Nós. Em frota. Em frota. Em frota. Eu não vou dar o número porque eu posso errar. De frota. E nós vamos ter agora foi uma posição inteligente. Eu, quando fui secretário da Fazenda aqui do Paraná, eu entrei lá, meio jovem ainda, e pedi para ver, né, como é que era estou me baseando nisso que eles fizeram hoje aqui, que foi a redução do IPVA. Daí o diretor-geral me disse, como é que é essa composição dessa divisão de imposto que o governo federal faz, repassa aos municípios? Ele me trouxe lá e eu vi emplacamento. Por emplacamento de veículo, não, é o número de frota rodante. Tinha um retorno por número de frota rodante. Eu digo, opa, vou fazer o seguinte, vamos emplacar carro de fora aqui. Eu reduzi, tinha muito carro de locadora. O locador pagava 2%. Eu reduzi o IPVA de locadora para zero,
e a IPVA para os outros carros 2,5%. Tudo era 4,5%, 5%, 4,5%, 5%. O que aconteceu? Você deve estar lembrado que o Paraná teve a maior frota de locadoras. As locadoras vieram para Curitiba, montaram aqui no Paraná, montaram seus escritórios aqui para placar carro aqui, porque num volume de Antes disso era Minas o forte, né? Era Minas. Então, Localiza, exatamente. A Localiza veio emplacar aqui, a Unidas veio emplacar aqui. E o que aconteceu? Deu um volume maior que compensou a redução. Em 6 meses. E é o que vai acontecer agora com a redução do IPVA. Exatamente. Né? Eu tenho meu genro lá, que tem também apartamento fora, lá em Balneário, Santa Catarina. Eles emplacavam seus carros lá, porque com a diferença... Claro, eles montaram uma empresinha lá para poder ficaram de família. Com a diferença do imposto cobrado no Paraná para o imposto cobrado em Santa Catarina, pagava o seguro. Veja a diferença. Uma boa diferença, né? Pagava o seguro, né? Agora não, vai voltar tudo para o Paraná. Né? Então, foi uma inteligente aqui. E outra coisa, quando nós diminuímos naquela época o imposto... eu pedi o seguinte, me traga aqui a inadimplência do setor, 50%. Moto nem falava, eu nem quero ver. Né? Ninguém emplacava, ninguém pagava o imposto. Placava uma coisa, não pagava o imposto. Reduz aí, faz um acordo aí, dá 50% de desconto para os atrasados. Entrou todo o dinheiro, o cara regularizou. Né? Então, mas é que naquela época, né, eu estava vindo de um setor empresarial. Não desmerecendo meus outros colegas anteriores, eram todos políticos. Sim, não tinha a visão do negócio como um todo. Olha, eu não sou gênio, não sou nada. Era uma conta de português, que respeita os portugueses. Né? O cara, é 1 mais 1 igual a 2. Né? Se eu quero aumentar o 1 aqui, eu preciso para chegar em 2. Né? O que faz? Diminui. Aumenta a procura, né? Aumenta a oferta, o volume. Jara, obrigado por ter vindo conversar com a gente no HojeCast. É sempre bom, né, ter informação de qualidade no nosso HojeCast. Obrigado. Sempre que quiser, a porta está aberta. Eu agradeço a vocês aí, né? Vocês falei demais até, não, mas é até meu jeito, porque eu tenho já, isso que eu falei, 55 anos, né? De barriga no balcão, né? E quando me perguntam se é empresário, eu digo, não, eu sou vendedora. Sou vendedora. Né? Eu sou de origem libanesa, eu sou mascate. Né? E a gente tem que... Mas foi uma conversa bem esclarecedora, porque nós ainda temos uma cultura no Brasil que antes do sujeito querer comprar casa própria, ele quer ter o carro próprio. Eu vou pedir mais um minuto. Sim. Secov, de São Paulo, fez uma pesquisa uns anos atrás, qual era o primeiro desejo das pesquisas que fizeram lá, 5 mil pessoas. E eles foram, que são de imóveis, né? Foram direto para saber que era imóvel. Não divulgaram, porque foi automóvel. É isso. Obrigado. Imagina. Volte sempre, foi muito bom. Acompanhe as nossas redes sociais, o @hojepr, e acesse o nosso site www.hojepr.com. No Hoje Paraná você vai encontrar sempre um noticiário em tempo real. Ok? Semana que vem a gente volta.